Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, nossa reunião, para trabalhar um pouco a doutrina, para expor mais uma vez temas muito importantes para nós. Mas antes de iniciarmos, vamos nos conectarmos com a espiritualidade, com o nosso querido Mestre Jesus, para que a gente, com essa oração, do fundo do nosso coração, possamos integrar, trazer toda a espiritualidade, a paz do Mestre para dentro de nós, para iniciarmos esse trabalho. Jesus, Mestre amigo, que neste momento você possa trazer para nós todo o equilíbrio, todo o discernimento, toda a conexão, para com que a gente realmente busque os caminhos mais adequados para cada um de nós. Que possamos neste momento receber todas as suas dádivas e assim fazer com que absorvamos todo o conteúdo exposto neste momento. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje vamos falar sobre ações dos espíritos sobre os fluidos. Isso está na Gênese, um capítulo muito interessante e muito importante para que a gente possa entender realmente o nosso dia a dia. Kardec trouxe isso com tanta intensidade, esse assunto, e ao longo dos anos, vários espíritos também puderam trazer o complemento do que Kardec trouxe para nós. Inclusive, André Luiz, em 2 livros muito importantes, Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, traz também essas informações muito interessantes. Então, se vocês tiverem oportunidade e puderem acompanhar, são 2 livros também muito interessantes aí. Quando a gente fala de fluidos, então isso a gente lembra da física, os fluidos como a gente trabalha, líquido, mas aqui a gente fala no Espiritismo aquilo que da criação. Deus criou a matéria e criou o espírito. Realmente espiritual é o princípio inteligente. O fluido já é matéria. Então a gente atenta ao fluido cósmico universal. Como o fluido cósmico universal pode estar em tudo? Será que a gente para pensar que a todo momento ao redor de nós estamos nos deparando com o fluido cósmico universal? Estamos ali percebendo essa energia, seja ela materializada mais ou ela mais quintessenciada, ela mais sutil. Então o fluido cósmico ele está em várias situações do nosso dia a dia, dependendo daquilo que a gente comporta. Quando a gente fala do plano espiritual, ele tem uma característica própria para aquela situação em que o plano espiritual possa se adequar àquela energia, àquela adaptação de como o fluido vai ser necessário para os espíritos desencarnados. E nós aqui, encarnados aqui na Terra, nós temos essa adaptação do fluido cósmico universal para as nossas características. Mas como existe esse intercâmbio constante com o mundo espiritual, nós temos esse contato também. Lembrando sempre, quando a gente estuda o perispírito faz parte do quê? Justamente desse fluido cósmico universal. Ele é uma parte transformada do nosso perispírito. E é justamente ele, através desse perispírito, que nós conseguimos manter esse contato. Quando a gente se desprende, seja de uma maneira de desdobramento, ou seja durante o sono, ou quando a gente realmente não está mais encarnado aqui, a gente mantendo essa questão do perispírito. Então esse contato existe o tempo todo. Mas aí a gente pensa na pureza que é o fluido cósmico universal.
E como que, diante de tudo que acontece na criação que é divina, como que isso pode se transformar em situações que muitas vezes a gente, né, não espere que isso aconteça, que isso acabe comprometendo, né, às vezes, muitas vezes a própria energia do ambiente. Como tudo que isso é criado, né, como tudo isso vai acontecendo pela qualificação dos fluidos. E como que nós, de alguma forma, né, através do princípio inteligente, nós como espíritos podemos interferir justamente nessas qualificações dos fluidos, né? Então, justamente na Gênese, né, é trazido para nós: os espíritos atuam sobre os fluidos, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então a gente lembra, né, da química, né, e a manipulação, né, mas quando nós falamos de espíritos, nós não manipulamos da mesma forma, mas empregando justamente, como Kardec disse, o pensamento e a vontade. Então, a partir do momento que a gente fala de pensamento, pensamento já é matéria, né? Já é algo produzido como matéria. E a gente pensa, né, a gente analisa o pensamento algo tão abstrato, né, e a gente não vê dessa forma como o pensamento já constituindo matéria. Então, às vezes fica até meio confuso, né? A gente fala, gente, como que a gente vai perceber isso, analisar tudo isso? Mas, realmente, o pensamento, ele tem essa característica de matéria formada. Não da forma como a gente vê a mesa, a cadeira, mas já é uma matéria produzida pelo nosso espírito. Então, é uma parte tirada do nosso princípio inteligente que aquilo vai realmente transformar em matéria. Essa matéria do pensamento, como que ela se propaga diante do fluido cósmico universal? O som não se propaga pelo ar? Então, a gente às vezes, um barulho muito distante, chega, demora para chegar, mas chega até nós. Então, o pensamento, ele se propaga diante desse fluido cósmico universal. Ou seja, propaga aqui pelo ar, por tudo que a gente conhece. Aí a gente pensa, né, a gente pensa um pouco mais alto. Ai, mas será que ela propaga através, né, do espaço? Como que isso chega? Se o fluido cósmico universal está preenchendo tudo isso, ele pode justamente chegar até lá. E a gente sabe a velocidade que é o pensamento. Como que isso, né, transforma. Muitas vezes, né, a gente pensa na oração como isso chega rápido até a pessoa. E a gente falando de uma oração, de uma doação, né, dos nossos melhores pensamentos em favor de alguém, em favor de nós mesmos. Mas quando a gente pensa também, analisa todas essas ideias e pensamentos concretizados de uma maneira não benéfica, como isso também pode atingir as pessoas, né? Então a gente precisa também realmente analisar, porque isso, a maneira como a gente emprega esses pensamentos, a gente vai modular, né, transformar essas partículas do fluido cósmico energéticas em volta de nós, em volta das pessoas que estão próximas. Quando a gente entra em um local, né, muitas vezes a gente chega lá e fala, nossa, mas parece que a energia daqui não está muito agradável. Aquilo às vezes dá um impacto na gente. Não necessariamente precisa ser uma pessoa específica, mas às vezes a energia do ambiente, dependendo da situação, aquilo está na atmosfera, juntando vários pensamentos que está ali, vamos dizer, não seja essa palavra mais correta, né, de poluir, mas de danificar as energias mais puras do ambiente. Então, nós chegamos nesse ambiente, captamos essa energia. E muitas vezes a gente, o que acontece? A gente fica
um pouco mal, às vezes um pouco desestabilizado com essa situação. Aí entra muitas questões, a gente pode envolver a questão mediúnica, falar, não, mas é só quem é médium ostensivo que consegue captar isso aí. Tem tantas coisas que às vezes a gente lê superficialmente na própria doutrina e a gente faz essas alegações com tanta autoridade que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, né? Se todos nós temos o perispírito, nós vamos, e se o perispírito faz parte do fluido cósmico universal, de uma forma ou de outra a gente vai o quê? Vai acabar absorvendo essas energias. Existe esse detalhe, né, das pessoas que possuem essa mediunidade um pouco mais ostensiva. Elas podem o quê? Captar isso com mais intensidade, perceber. Então, é muito importante a gente entender isso. A percepção dessas pessoas pode ser diferente. Mas não quer dizer que as que não têm essa percepção mais aguçada não estão sofrendo essa influência energética, seja benéfica ou não. Então é muito importante a gente analisar essa situação de uma maneira bem clara, para que a gente não confunda as coisas e dê credibilidade apenas às pessoas que tenham só a mediunidade ostensiva. É evidente que essa energia fica impregnada de boas ou más qualidades nos pensamentos, né, que fazem vibrar, né? A gente fala muito de vibração, né? E os maus pensamentos podem corromper os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então olha só como a capacidade do nosso pensamento pode corromper, né, essa energia. Eu acho muito interessante quando eu fui ler a respeito disso, porque a gente, cada vez que a gente lê, a gente absorve muito mais conteúdos, né, para a gente entender isso aí. Então, deixa bem claro, né, Kardec, nesse livro, que quando você vai emitir um pensamento, o que acontece? Quem que é a primeira pessoa onde fica impregnado os pensamentos? Somos nós. Então, se eu emitir um pensamento de ódio, por exemplo, aonde vai ficar impregnado esse sentimento em mim? Em mim, primeiramente. Então, olha como nós nos danificamos com os nossos pensamentos. Olha como nós agimos. A gente pensa que a hora de emitir a gente está, né? Ah, não, eu estou pensando, é só nele que essa energia ruim, por exemplo, né, vai chegar. Ou só a energia benéfica, por que não também, né? Mas ela fica impregnada justamente em nós primeiro. Agora imagine, se a gente estiver com esses pensamentos tão de baixa vibração, tão comprometedores, né, em relação ao próximo, seja ele nosso cunho familiar, no trabalho, né, muitas vezes a gente não gosta da maneira como a pessoa pode estar agindo com a gente, e aquilo vai criando sentimentos dentro da gente, e olha como que a gente pode, né, estar prejudicando a nós mesmos. É tão difícil entender esse processo quando o que? Nós não refletimos. Quando a gente vive muito no automático, quando a gente não faz o que a doutrina traz como reforma íntima, mas que eu gosto muito de falar de reflexão, a gente não entende esses processos, que quem acaba sofrendo com essas ações em relação aos pensamentos é a gente. A gente gosta muito de o quê? De passar a responsabilidade para outra pessoa. E nós somos ótimos nisso, né? De jogar essa responsabilidade. Ah, não, foi a outra pessoa que errou. Ah, não, a pessoa agiu desse jeito, ela tem que sofrer com isso, olha só. Então a gente fica atribuindo muito essa questão. E a gente? Será que a gente no nosso dia a dia, a gente não está fazendo dessa forma também? Será que a gente
é só a outra pessoa. Então, quando a gente não reflete, quando a gente não para e busca, a gente acaba caindo, tropeçando nessas questões. E quando a gente faz isso, a gente não vê o quanto a nossa energia envolta está sendo prejudicada. E às vezes a gente, pequenos detalhes do dia a dia a gente não percebe, né? E fala, nossa, ó, minha vida está acontecendo isso, por que será que está acontecendo tanta coisa desse jeito? Olha, parece que... E a gente não vê como os nossos pensamentos estão agindo nisso. E a Joana de Ângeles, ela traz para nós, de uma maneira tão precisa, a ligação tão forte entre o pensamento e o sentimento. Por quê? Porque para existir esse pensamento, necessita do quê? Do sentimento. Ele precisa ser trabalhado na sua origem. Como está a minha origem? Para que eu execute esse pensamento. Então, olha como é muito mais profundo do que a gente pode pensar. Então, o Kardec trouxe na Gênese tantas informações importantes para nós, e ao longo, né, desses anos, eles foram destrinchando, né, todas essas questões. E olha que interessante também, né, do ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos, né, aí ele já joga, né, a questão dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade e doçura. Nós, nesse nosso caminho, que é longo, né, de evolução, a gente embaralha muito esses sentimentos, né? E às vezes a gente até nega esses sentimentos. Não, mas eu não tenho sentimento de ódio porque hoje eu já estou uma pessoa que já frequento, já estou no espiritismo há muito tempo. Então, muitas vezes a gente pode até mascarar, né, muitas coisas, só que está lá dentro. E quando está lá dentro e a gente não reflete, aquilo de alguma forma, né, e a Joana, né, de Ângeles traz com muita força isso, a questão do inconsciente, né, isso acaba vindo à tona de uma certa forma. Aí a gente fala, não, mas isso não é meu. Não, é nosso sim, é de cada um de nós. E se a gente olha com isso com carinho, então uma coisa assim que eu venho aprendendo muito, né, nos estudos, por isso que eu gosto sempre de falar para as pessoas, a leitura é importantíssima porque ela faz cada um de nós refletirmos. É justamente o que está dentro de mim, como que eu posso lidar com isso, em vez de eu rejeitar ou eu ficar, nossa, eu não posso sentir isso, né? Então olha como a gente se pressiona, se sabota, enfim, várias situações. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as qualidades que a gente tem. E isso é muito importante para que a gente dê passos largos, para que a gente revise toda a nossa energia em volta. Então, se eu vejo que eu tenho uma característica importante e eu vou alimentando cada vez mais isso, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de levar a cesta básica, eu gosto de dar um abraço, né? Muitas vezes, né, um abraço é tão importante como também, né, essa doação do alimento, assim como tantas outras oportunidades de realizar, né, a bondade, a caridade, a fraternidade. Então, quando a gente abraça isso de uma maneira que sinta de coração que a gente está agindo, olha a energia que nos envolve, como ela se modifica. E como a gente pode manter essa energia? Porque esse que é a questão, né? A gente tem essas oscilações no dia a dia, né? Nossa, não dá para manter, mas a gente vai trabalhando devagarzinho. E nessa correria do dia a dia, nessa intensidade que são as coisas, a gente também tem que ter paciência com a gente.
a gente infelizmente não consegue estar bem o tempo todo, né? Quem dera, né, se a gente conseguisse. Mas a partir do momento que aquilo que, né, nos desvirtuou do caminho, a gente consiga voltar rapidamente, então quer dizer que a gente está conseguindo manter um padrão, né? É a hora que a gente fala tanto, né, desse padrão vibratório, dessa energia que a gente mantém, né? Ah, mas eu não consigo sair disso, né? Quantas pessoas pedem ajuda, né, procuram atendimento fraterno, procuram ajuda de outras formas, justamente porque não estão conseguindo manter. Então, olha a capacidade de buscar ajuda. Eu valorizo tanto isso, porque elas identificaram algo que não estão conseguindo. Aí, de alguma forma, cada um de nós, seja aqui no Centro Espírita, seja na sua casa, no trabalho, a gente pode realizar esse trabalho de ajuda, né, de alguma forma, dessas pessoas que buscam, para justamente, aos poucos, mudar esse padrão vibratório de pensamento, né? Então, quando a gente fala novamente de pensamento, vamos tentar dar um exemplo aqui. O lar, né, sempre é a nossa escola muito grande. Então, às vezes a gente tem conflitos com nossos filhos e às vezes a gente está lá e fala, nossa, mas eu nunca esperei que meu filho fosse fazer isso, ou meu filho agisse dessa forma. E se a gente não toma cuidado, né? Porque todos nós temos o livre-arbítrio e as decisões. Se a gente, como pai, por exemplo, mãe, não toma cuidado, a gente pode alimentar um pensamento de que aquelas atitudes são provocativas, que são reacionárias só para a gente, e a gente começa a alimentar isso. E a gente vai alimentando e vai criando esse pensamento em volta de nós. Quando a gente nem percebe, a gente fez o quê? Criou uma forma pensamento que a gente vai alimentando ela. E o nosso filho nem está fazendo isso, né, para nos provocar, mas a gente criou essa mentalidade que ele está fazendo. E a gente fica naquilo. E aquilo vira um ciclo. E a gente não consegue sair daquilo. E quando a gente faz isso, o que vai acontecendo? Muitos atritos, porque aquilo está conectado conosco. E a gente vai fazer a conexão com o nosso filho e não é aquilo realmente. Então, e a gente vai falar, né, mais uma vez, jogar a responsabilidade para ele. Então, olha como que a gente pode se danificar, né? Fazer esses pensamentos deletérios com a gente, por estar alimentando. E quantos pensamentos, né, quantas formas de pensamento a gente vai criando, né? E o André Luiz traz muito isso, com muita informação interessante. Mesmo o livro, né, Mecanismo da Mediunidade ser um pouco, né, difícil a leitura, mas ele traz muitos conteúdos interessantes, justamente para como nós criamos essas formas de pensamentos e como elas são danosas para nós. Então, nós vamos sendo envoltos nessa energia. E essa energia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer o quê? Como ela está no nosso campo mental, está no nosso pensamento ali, no perispírito, mais cedo ou mais tarde vai refletir o quê? No nosso corpo físico. E quando acontece isso, a gente ainda se perde mais ainda, porque a preocupação, logicamente, com a saúde é muito grande. E quando a gente, né, sente a nossa saúde danificada de alguma forma, a gente pensa, nossa, e agora o que eu vou fazer? Mas a gente pode, né, de alguma forma, reverter esse processo. Mas se a gente fica muito ansioso para que isso se concretize, o que acontece? A própria ansiedade daquilo vai gerando outras coisas, né? E hoje a gente vive nessa ansiedade muito grande para que tudo dê certo, para que eu resolva logo, né? Parece que as coisas têm que ser sim para ontem. E
isso, infelizmente, também não traz benefício. Se a gente para pensar, mais cedo ou mais tarde, tudo volta numa palavrinha muito importante. E eu falo isso, gente, porque eu aprendi muito, né, e ainda estou aprendendo, porque é muito difícil, que é aquela palavrinha chamada paciência. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai voltar para isso. Por quê? As coisas são no nosso tempo, as coisas acontecem sempre do jeito que a gente quer, não é dessa forma. Então existe o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente pensa que tem que acontecer naquilo da forma como a gente gostaria, né, a gente está olhando muito para o quê? Porque ele colocou lá, né, a questão do egoísmo, né, a gente olha para nós, né, que aquilo venha acontecer para nós. Então, a hora que a gente pensa tudo isso, que lógico, que traz dentro do livro dos Espíritos, né, dentro de toda a codificação da Gênese, essas questões, né, por isso que esse mal tão grande, só que a gente não pensa dessa forma, a gente vai achar, não, eu estou tentando me beneficiar porque eu preciso sair disso para conseguir fazer outras coisas, mas a gente não raciocina que dependendo da forma como a gente faz, a gente está sendo egoísta. Não é aquele egoísmo, não, eu não penso em ninguém, não é dessa forma que eu estou dizendo para vocês. São coisinhas pequenas que muitas vezes vai ficando aquela manchinha no nosso perispírito, vamos dizer assim. Então é uma coisinha aqui que acontece, uma coisinha ali, então isso vai, né, nos prejudicando. Então a gente necessita mudar essa maneira de pensar. Não é deixar de ter o amor próprio, não é deixar de procurar refletir, porque refletir não é ser egoísta, né? É fazer algo em benefício, o quê? Moral e espiritual. E com certeza isso reflete no quê? No benefício das outras pessoas. Então são situações diferentes, mas se a gente não reflete no nosso dia a dia, a gente infelizmente acaba passando dessa forma, né? Então o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre a moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar com os eflúvios que recebe do exterior. Então, olha como que é interessante, né? Essa emissão dos pensamentos, né? Como isso a gente vai perdendo energia, né? A gente fala isso. Aí vamos trazer mais um exemplo, a questão da raiva, né? Muita gente fala assim, nossa, a gente não pode sentir raiva. Aí são questões tão complicadas que eu não vou aqui entrar muito nesse aspecto. Mas a raiva é uma emoção, né, natural de qualquer um. Mas a questão é, como que eu estou fazendo isso? Eu estou alimentando a raiva ou eu só senti ela, analisei e falei, opa, não, já passou. Então, quando a gente sente isso, né, infelizmente a gente vê isso muito nas redes sociais, brigas de trânsito, né? Sente aquela raiva e aquilo você vai, não, eu tenho que exteriorizar isso, eu tenho que exteriorizar na outra pessoa porque eu estou sentindo isso e tal. Então, olha como a gente pode enviar essas energias deletérias no ambiente e quanto que isso gasta da nossa energia. A gente não percebe isso. Não sei se alguns de vocês já fizeram isso quando eram mais jovens, né? Que quando a gente é adolescente, a gente tem os nossos momentos um pouco mais intensos, né? Por toda a questão, né, dos hormônios, a questão de toda essa conexão efetiva, né, com o próprio espírito encarnado em si. Quando a gente dá aquele grito realmente de raiva, vocês lembram quando eram mais jovens, se fizeram isso? Isso não desgasta tanto o nosso corpo físico, parece que ele, assim, a gente fica até mole quando a gente traz aquela raiva, quando a gente grita. Por quê? A gente está perdendo energia.
Todo aquele pensamento, aquele sentimento saindo, você está perdendo energia. A gente fica o quê? Fraco, porque está refletindo no nosso corpo físico. Nós estamos ali conectados e nós estamos perdendo isso. E quando isso está acontecendo com frequência, a gente vai ficando cada vez mais vulnerável, cada vez mais frágil, cada vez mais impotente em relação a certas coisas. Aí a gente necessita do quê? Do refazimento dessas energias. Como que eu posso refazer essas energias? Existem várias formas, né? Então, quando a gente, como eu comentei já anteriormente, quando a gente não consegue lidar, a gente normalmente busca o quê? Ajuda, para que a gente consiga restabelecer, né, essas energias de alguma forma. Né? A gente busca no próprio centro espírita assistir uma palestra, tomar um passe para refazer essas energias. Porque é um ambiente onde está trocando energias benéficas. A espiritualidade, de alguma forma bem precisa, faz com que a energia de todos os participantes ali sejam trocados para que eles procurem receber a energia necessária para aquele momento que cada um precisa. Olha como a lei divina é fenomenal, como é maravilhosa. A gente recebe o necessário para aquele momento. E a hora que a gente enxerga que para aquele momento eu precisava aquilo, isso nos dá um conforto tão grande. E quando a gente recebe mesmo essa energia, isso fala, ufa, você fala, nossa, que gostoso, como eu estou melhor, como eu saí melhor daqui com aquelas palavras, com aquela energia, como isso me trouxe paz. E não necessariamente a gente fala, né, do centro espírita, mas qualquer um que busca, né, realmente em qualquer local religioso ou em qualquer local onde possam ter essas energias benéficas para refazimento, né? Outra situação muito importante, né, que muito é falado, mas infelizmente no nosso dia a dia, correria, muitas vezes a gente esquece de fazer, é buscar a natureza. Quantas vezes a gente está na natureza e isso é um refazimento de energias para nós? Às vezes a gente fala, não, mas eu preciso ficar um tempão. Não, mas só um pouco que você vai e você já consegue refazer aquelas energias. Então, a gente precisa, né, desse refazimento. Porque se a gente vai esgotando essa energia, o que acontece? É o que ele traz para nós, né, o Kardec, a gente acaba ficando doente, de alguma forma. Às vezes a gente quer tanto, só que a gente não olha para nós justamente, para ter aquele momento de refazimento. E eu digo até mais, né? Muitas questões, às vezes a gente pensa que chega a ser até um paradoxo, fala assim, nossa, mas eu procuro auxiliar tanto as pessoas, eu faço isso, faço aquilo, nossa, meu dia a dia não para, eu corro aqui. Só que, às vezes, essa doação de energia em excesso, você esquece que você precisa absorver energia. Não, mas quando eu estou fazendo bem, é lógico que eu estou recebendo. Com certeza, isso é fato. Mas quando você não deixa de olhar para si de alguma forma carinhosa, não é aquele olhar egoísta. Muitas vezes a gente deixa também de se restabelecer energeticamente. Então existem tantas circunstâncias que a gente precisa analisar com carinho para que isso não se perca, né, e a gente se desestruture energeticamente, fluidicamente. Então não precisa ser um médio ostensivo para que essa troca efetue. Ela é incessante. Ela é natural. É uma lei natural acontecer isso, essa troca. Nós trocamos energias constantemente, como eu estou trocando com vocês nesse momento. Vocês não percebem, mas essa energia é trocada.
Por quê? Mais uma vez, nós estamos falando do quê? Do pensamento. Vocês estão emitindo um pensamento diante do que vocês estão escutando, do que vocês estão analisando. Ou seja, essa troca existe. E voltando também, né, no que ele falou da vontade, né, que eu ainda não comentei. A vontade é muito interessante, né? A gente fala, nossa, eu vou fazer umas comparações depois para voltar nessa parte. Eu escuto algumas, você tem que fazer exercício, tem que ir na academia, mas eu tenho até vontade de fazer, mas eu não vou e tal. Outra situação, né? Essa já é um pouco mais delicada. Pega uma pessoa que usa muito álcool, né, e fala, eu tenho vontade de parar, vontade de diminuir, mas não consigo. Eu tive pensando muito, analisando muito essas questões e volto, né, a trazer essas informações que a Joana De Angelis traz com tanta inteligência, a questão da vontade. E é falado muito isso, que a vontade é o quê? É a ação. A vontade é quando você concretiza já algo, né? Já está em vias de andamento de você concretizar, porque você está agindo. Então, refletindo muito isso, eu fiquei pensando, será que quando nós falamos dessa vontade, será que é a vontade realmente? Ou se é apenas algo que eu gostaria de estar executando? Se é algo que eu só apenas gostaria de estar realizando? Porque se a vontade é já a ação daquilo que eu estou pensando, então parece que existe um conflito, né? E o Kardec é uma das coisas que eu mais admiro, né? Que ele sempre falou da observação, né? Observar os fatos. Então, quando a gente vai perdendo muita coerência naquilo que a gente está fazendo, alguma coisa não está batendo. Então, e a gente busca nessas informações, até no dicionário, muitas questões, a gente vai identificando certas coisas, não está batendo essas informações. Então, a vontade realmente é aquilo que a gente está concretizando, aquilo que a gente, vamos dizer, saiu daquela zona de conforto e agora a gente busca isso. Mas é tão difícil, né? Tantos relatos de pessoas que chegam até nós falando, nossa, mas é tão difícil. Ou aquela frase, né, quando a gente é mais novo e fala para os pais, né, ou para alguma pessoa, eu não consigo, né. Até há pouco tempo eu comentei, falei assim, você tem que abolir essa frase de você, né, essa questão eu não consigo. A gente pode ter o quê? Dificuldade de realizar certas coisas. E isso existe. E isso está, né, com cada um de nós, dependendo. Eu tenho dificuldade em certo ponto, em ter paciência, por exemplo. Eu tenho dificuldade de ser mais, fazer as coisas mais calmo, né, menos agitado, né? Então, todos nós temos uma certa dificuldade das coisas. Mas falar que não consegue, não, todos nós temos essa capacidade. E quando é trazido tanto pela doutrina isso, essa nossa capacidade interna de resolver as coisas, de ir à luta, é porque nós temos sim. Só que muitas vezes nós não olhamos para isso de tal forma que a gente realmente entre em execução, né? Todas essas situações. No livro, a Gênesis ainda traz uma parte também muito interessante. Dir-se-á que pode-se evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda a parte se insinuam sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem, há incompatibilidade entre bons e maus fluidos, entre o óleo e a água. Aí a gente, no dia a dia, né, quando a gente
tem esse conceito, né, e entende mais do espiritismo, estuda e fala assim, nossa, mas eu estou sofrendo uma influência, mas por que ele está querendo? Né, eu já escutei, né, muitas das situações. Será que é nós que não estamos mantendo essa energia para que isso chegue até nós? Né? Mais uma vez, né, a gente já volta, não, eu estou sofrendo, né? É igual, eu até brinco, né, muitas vezes, né, tudo é culpa do obsessor, né? Tudo é jogar, não, é o obsessor que está... Mas e nós? Né? E a nossa participação nisso tudo? Como está a nossa energia hoje? Como está a minha energia? Como está a sua energia hoje? O que eu estou fazendo para modificar essa ação? O que eu estou modificando para que essa energia chegue de maneira equilibrada para as pessoas? Chegue equilibrada aonde eu estou, né? Então, nós temos os meios para combater todas essas circunstâncias. Mas será que realmente a gente está fazendo o suficiente? O que eu estou procurando? Quais são os contatos que eu estou tendo? Quais é aqui, é ali, é no meu trabalho, é em casa? Como que eu chego no meu lar? Eu já chego espanando, né? Até quando a gente entra numa situação que a gente traz questões, por exemplo, do trabalho, né? Quantas vezes a gente erra nesse ponto, né? A gente leva as questões do trabalho para casa e aquilo a gente acaba muitas vezes descontando nos nossos familiares, né? Sendo que eles não têm nada a ver com aquela situação. Então, olha como, né, a nossa energia, tirou aquela energia do ambiente deletéria, levou com a gente, levou para casa. Olha como nós somos um veículo, né? Nós somos o veículo de todo tipo de energia, do tipo de pensamento. Como que esse pensamento eu consegui, né, trazer ele para dentro de casa? Para que eu fiz dessa forma? Mas é aquilo, novamente, que eu trago para vocês. Se a gente vive muito no automático, o que vai acontecer? A gente vai ficar, né, dessa forma várias vezes. E a gente não vai refletir e aquilo vai acontecendo. Até que, infelizmente, né, acaba comprometendo de alguma forma, né? Então, no livro Evolução em Dois Mundos também traz, né, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição que se derrama do espírito que o produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Mais uma vez, né, a gente volta na questão do sentimento, né? O que está dentro de nós? O que nós estamos realmente alimentando? O que nós estamos pensando nesse momento que está ali, né, borbulhando, né? Então, a gente precisa olhar com muito carinho para a gente. E, mais uma vez, eu reforço para vocês, a gente precisa ter esse amor conosco. Quando a gente vê que alguns sentimentos, algumas coisas que a gente muitas vezes não gostaria de estar sentindo, mas não negue, não fique se culpando, né? Muitas vezes a gente se culpa por essas coisas e a gente, mais uma vez, se prejudique. Mas é o convite que eu sempre faço para as pessoas e faço para vocês. Vamos refletir a respeito. Quando a gente não conseguir, né, algo nesse sentido, vamos buscar um auxílio, né, de alguém que possa, que esteja mais preparado, esteja ali pronto para escutar. O ouvir hoje é tão importante. Quando alguém, né, está passando por umas circunstâncias várias circunstâncias delicadas, e a gente para um pouquinho do nosso tempo para ouvir essas pessoas, aquilo para elas realmente é transformador. Então, nós estamos doando,
né, a nossa melhor energia para elas, de estar só escutando. Quantas vezes o próprio silêncio é uma doação de energia. A palavra que sai é uma energia que está ali passando de acordo, né, como foi trazido diante do ar, do fluido, sendo emanada por nós. O sentimento veio, eu produzi o pensamento, saiu a palavra e aquela palavra chegou. Então, aquela energia, aquela matéria chegou até a pessoa. Então, a maneira como nós falamos, a maneira como nós escutamos, a maneira como nós sentimos, diz muito de nós. E realmente isso reflete em nós. Quando alguém fala, só o fato de você ter me escutado, para mim foi muito importante. É como se toda aquela energia que às vezes a pessoa não estava legal, é como se fosse, você estivesse passando uma borracha e limpando ela. Então olha a nossa capacidade. Vocês percebem que a nossa capacidade é tão grande, é tão alta, que a gente consegue fazer isso com alguém. E a gente consegue fazer isso na própria sociedade. Ah, mas é tão difícil, a gente fica vendo tantas notícias ruins, você vê, né, os meios de comunicação passando tanta... Ah, a gente não consegue agir dessa forma. A gente consegue sim. Se a gente, quando está, né, numa palestra, está reunido, a gente não consegue manter aquela energia, por que a gente não consegue manter isso numa comunidade, né, num bairro? A gente consegue, mas a gente precisa manter essa intensidade. Ao mesmo tempo que a gente pode ser levado a fazer coisas ruins porque o outro fez, o outro fez, eu vou fazer, mas é o que eu falo também. Se a outra pessoa fez uma coisa boa, a outra pessoa faz e aquilo vai se multiplicando. Então nós precisamos multiplicar essas energias benéficas. E todo mundo tem. Não pensem vocês que mesmo aquela pessoa que, não, mas ela, nossa, tem tanta coisa ali, ela também tem muita coisa boa dentro dela. É que às vezes ela não percebeu isso. E quando ela percebe isso, ela já vai fazendo a transformação. E aquilo vai modificando. E aquela energia que muitas vezes a gente sentia que não era, aquilo vai se transformando. Então, olha como nós temos a capacidade de mudar. Primeiro, com certeza, nós precisamos mudar a gente. A nossa maneira de sentir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de executar. Com a nossa vontade, fazer essa execução e realmente aí a gente trazer, né, o máximo de equilíbrio no nosso perispírito. Então, nós, tanto os desencarnados como nós encarnados, temos uma capacidade de influência muito grande sobre os fluidos, sobre o nosso perispírito, mas vejo com vocês como a gente pode realmente fazer isso de uma maneira harmônica, bondosa, fraternal. E não deixar que essas energias, que muitas vezes, né, não são muito harmônicas, nos comprometa. Como diz nosso querido Chico, tudo é um trabalho de formiguinha, né? Nós precisamos fazer esse trabalho dia a dia, construindo o nosso eu interior e assim a gente manter a nossa aura, né? Essa energia nossa mais equilibrada, mais em paz, doando sempre o melhor de nós. Então, eu acredito que tudo que Kardec trouxe para nós da codificação e todos os que vieram, né, trazendo, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângela, enfim, vários outros autores,
destrinchando toda essa parte, nós temos nas mãos o poder de fazer essa transformação. Então, que a gente possa realmente usar essa ação, esses pensamentos, essa vontade na melhor energia possível. A energia que realmente os ensinamentos de Jesus trouxe para nós. Mais uma vez, reportamos ao Evangelho. Quando o Evangelho, a gente está lá e se conecta com ele, a gente realmente vai fazer essas melhores doações e transformar o nosso eu interior. Queria então agradecer a vocês por mais essa oportunidade, agradecer o convite da casa. Espero que todo o conhecimento que Kardec trouxe para nós, né, seja de muita valia, que vocês tenham um ótimo feriado aí e que a gente, aliás, né, nem comentei, feriado Corpus Christi, corpo de Cristo, né? Então, quando a gente analisa a matéria, o fluido, o corpo é o fluido, o perispírito é fluido. Então, quando a gente sente a energia realmente do Cristo em nós, a gente só vai sentir coisas boas. Então, que vocês realmente sintam essas coisas boas e que vamos então encerrar com uma oração conectada com Cristo, com toda essa energia maravilhosa que existe em nós, no nosso querido Mestre Jesus. Que vocês possam sentir essa energia irradiando de dentro de vocês, expandindo pelo seu corpo físico, uma energia de saúde, uma energia de tranquilidade, uma energia doadora. Que vocês todos agora refeitos possam sentir essa energia se expandindo para seus familiares, para o local de trabalho, para os amigos, para todos aqueles que vocês gostariam que recebesse essa energia maravilhosa que está fluindo de dentro de vocês. Que todo esse amor, que todo esse carinho, todo esse pensamento de fraternidade se solidifique para que possamos sempre levar a paz do Mestre junto conosco. Que assim seja.